Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Espero que todos estejam em paz, e mesmo aqueles que não estão em paz, por algum motivo estão preocupados, um tanto atribulados, o meu conselho é: ore, mesmo sem vontade. Como orar sem vontade, pregador? Fale, porque o universo, ele verdadeiramente conspira a nosso favor. Sabe por quê? Parece que as coisas que são mais difíceis são as coisas mais valiosas. E eu acredito, sabe, que é por isso que muitos não valorizam a presença de Deus. Sabe por quê? No livro de Isaías, capítulo 6, se não me falha a memória, vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Você tem noção que lá em Gênesis capítulo 1, vai dizer assim: no princípio criou Deus. Então nós estamos falando desse Deus. Ele diz que ele está perto. Ele diz que nós podemos buscá-lo, que ele está perto. Ó, podemos invocar. É esse Deus que criou os céus e terra. Coisa difícil de se acreditar. Mas é interessante, né? Porque o ar, embora o homem explique, mas você já parou para perceber? Por que ainda não encontraram nenhum planeta, nenhum outro lugar como o planeta Terra? Em um universo tão vasto, tão grande. Você já se perguntou também por que tantos micro-organismos e muitas bactérias matam o homem? Você já se perguntou também algumas coisas? Por que o veneno, ou melhor, o remédio da picada de cobra é tirado do próprio veneno? Você sabe um pensamento muito louco que eu tenho? Sabe um pensamento muito louco que eu tenho? Que é a bondade. Ela vem quando eu estou cheio da maldade. E aí eu decido então provar a bondade. Porque diz que a ausência da luz é o quê? Trevas, escuridão. Aí Deus chega no princípio e diz: haja luz. E houve luz. Então nós vamos agora buscar este Deus, de pé, sentado, de joelho, só não deitado. Amém? Vamos buscar a Ele, clamar a Ele, porque Ele é Deus, Ele é Pai. E eu achei interessante isso, porque nós também, para Deus, somos como os micro-organismos. De tão grande Deus é. E mesmo assim Ele se importa conosco. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos esta noite aqui, Senhor, na Tua casa. Não nos consideramos melhor do que ninguém. Não nos consideramos, Pai querido, Deus Santo, privilegiado mais do que outras pessoas. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor veio. Que o Senhor veio para os seus não o receberam. Mas que a todos que te receberam, o Senhor fez ser chamados filhos de Deus. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu vos peço, Senhor, existem homens aqui, Senhor, que representam uma família. Existem homens aqui, Senhor, que precisam formar uma família. Pai, existem homens aqui, Senhor, que precisam da sua ajuda. Pai, e alguns não se deram conta que precisam da sua ajuda. Pai, mas eu quero orar tanto para um como para o outro. Para aquele que percebe o quanto precisa do Senhor. E para aquele, Pai, que ainda não se deu conta do quanto precisa do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, que essa oração se estenda de uma forma espiritual, a ponto, Senhor, de alcançar a minha casa, a minha família, mesmo ela estando tão distante. Senhor, socorre as famílias desses homens que aqui estão. Senhor, socorre onde quer que eles estejam. Senhor, estende a tua mão para aqueles pais que aqui estão e para os seus filhos que não estão aqui. Para aqueles esposos que estão aqui, Senhor, mas as suas esposas não estão aqui. Que a tua mão, que a tua graça e misericórdia alcance-os lá fora. Senhor, toma o meu lugar, Senhor. Sim, Pai, de provedor, enquanto eu não estou na minha casa. Toma, Pai querido, o meu lugar, Senhor, de protetor, enquanto eu não estou na minha casa. Querido Deus e eterno Pai, faça aquilo que nós não podemos fazer porque não somos Deus, porque não temos todo o poder, mas nós decidimos acreditar no Senhor que tem. Por isso, meu Deus e meu Pai, assim como Paulo disse,
Por isso, meu Deus e meu Pai, que esses homens que aqui estão possam suportar os dias maus, possam suportar, Pai, as afrontas, os desafios de cada dia. Querido Deus e eterno Pai, eu te peço que através do Teu Espírito Santo, Senhor, se há algum processo maligno, se há algum, Senhor, processo de demônio, que em nome do Senhor Jesus seja liberto. Pai querido Deus Santo, faça-nos, Pai, tomar decisões e sermos fiéis às nossas decisões. Esses homens que aqui estão, Pai, decidiram, Pai, não viver mais, Pai querido, fora de si, cedendo aos entorpecentes, cedendo, Pai, a vida do crime, cedendo, ó Deus querido, a prostituição. Esses homens que estão aqui decidiram, Pai, que querem uma mudança de vida. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu vos peço essa noite, nos ajuda, Pai, porque nós não nos consideramos capazes de fazer sem ajuda do Senhor e sem ajuda de ninguém. Nós precisamos uns dos outros, Pai querido, assim como uma mulher, Pai querido, não pode também dar à luz, se não for, Pai, concebido, que ela esteja com o homem, Pai querido, assim como também, Pai querido, Deus Santo, Pai, o homem também não pode conceber uma vida se ele não se unir a uma mulher. Pai querido, assim somos nós também com o Senhor. Não dá para criar, não dá para produzir, não dá, Pai querido, se o Senhor não aumentar o nosso nível de entendimento. Se o Senhor não tocar no nosso intelecto, Pai querido Deus Santo, porque nem tudo é o que parece, nem tudo que eu penso é verdade. Por isso, meu Deus querido, que nesta noite, através das Tuas Santas Escrituras, nós possamos entender um pouquinho mais. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque mesmo o pássaro, Pai, não tem um pensamento lógico, é irracional, Pai querido, ele canta, Pai, e nem sempre ele canta porque está feliz, mas ele está feliz por poder cantar e ouvir a Tua voz, e a Tua voz possa produzir nos seus corações, no seu entendimento, Pai querido, aquilo que o Senhor produziu em todo o universo, ao som da Sua voz. Quando o Senhor disse, haja luz, e houve luz, que o Senhor, Pai, possa dizer, haja cura, haja libertação, haja entendimento. Porque a ciência dos homens diz, Pai querido Deus Santo, que esse nosso processo é incurável, é progressivo e fatal. Mas nós acreditamos, Pai, no Teu milagre. E nós acreditamos também, Pai, na capacidade que o Senhor deu ao ser humano de entender. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. As palmas vão seguir. Vem. Antes de nós irmos para o louvor, irmãos, Salmo 119, 105. Eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Salmos 119, 105. Vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus pés é a Tua palavra. Na escuridão se vê alguma coisa? Quando ele fala de caminho, eu preciso andar, porque é um caminho. Mas se estiver andando na escuridão, aonde acontecem os nossos tropeços, é onde perdemos na escuridão a saúde, perdemos na escuridão o financeiro, gastamos dinheiro e não conseguimos novamente. Quantos de nós perdemos até mesmo nossos entes queridos no meio da escuridão? Eu preferia a noite e curtia muito, e queria dormir de dia, quando a família estava em movimento, mas perdia o que eu precisava durante o dia. Então eu percebi, e ao perceber, espero que você também perceba, eu não quero mais perder, eu não quero mais ser uma criatura da noite, eu quero ser um ser de luz, que anda na luz, que vive da luz. A Bíblia vai dizer
somos comparados como luz do mundo e sal da terra. Ele precisa fazer essas coisas. Ajudar o outro a não tropeçar. E ele mesmo não tropeçar. Vamos para o sal. O sal dá gosto. O sal gera até sede se tomar muito. Sede, vontade de quero mais água. Pense um homem que conversa, e a conversa é tão boa que você quer conversar mais. E um homem você quer como visível. A Bíblia vai dizer, lá na Epístola de João, que como eu posso dizer que eu amo Deus, que eu não vejo, se eu aborreço o meu irmão que eu vejo? Eu não consigo amar aquele que eu vejo. E como? Que utopia é essa? De dizer que eu amo o que eu não vejo? A Bíblia convida-nos a pensar. Nós temos que ser aqui mentes pensantes. Nós somos vítimas do crime, sim. Mas o crime se chama crime organizado. Por isso ele consegue fazer vítimas, porque está organizado. Há uma certa organização ali. E nós sabemos disso. As coisas sem organização, irmãos, não funcionam. Aqui dentro, se você não levar uma vida organizada, você não vai resistir aqui dentro. É uma casa, por exemplo, que me propõe regras, leis. Aqueles que passaram no cárcere sabem. Se não souber viver lá, morre. E alguns nem suportam. Eles mesmos tiram a própria vida. Você entendeu então que a maior força que existe, irmão, somos nós, depois de Deus, e com a ajuda dele, somos nós. Somos capazes de construir, mas temos a facilidade de destruir. As guerras foram feitas por causa de posicionamentos humanos. Dizem que Deus faz guerra. Por que ele é chamado Senhor dos Exércitos? Porque ele tem um exército. Mas não é esse exército que mata deliberadamente. O mal, o certo e o errado está em toda parte, irmão. Em toda parte. Não há uma só coisa neste planeta construído, formado por Deus, construído pelo homem, que haja uma perfeição. Ser imperfeito não pode gerar nada perfeito, porque tudo que ele gera tem a ver com ele, é parecido com ele. A informática, os computadores. Mas agora vamos, o que foi criado por Deus? Oh, glória, aleluia. Qual o problema? A abacateira, ela não erra, ela produz abacate. O pé de manga produz manga. Há uma perfeição. O aviso nos foi dado. A imperfeição não estava no homem. Quando ele disse, não coma daquela árvore do bem e do mal. A Bíblia vai dizer que a Eva foi seduzida pela serpente. A serpente estava dentro dela? Não. E por curiosidade. A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Você já viu um carro desgovernado? Por que ele está desgovernado? O carro não anda sozinho. Falam de preparar um alimento com ele. Depois que o mal entrou no homem. Então, ó irmãos, isso é coisa para estudo, tá? O que eu vou falar para vocês. Dizem, eu ouvi, precisamos pesquisar, que o único homem que era imagem e semelhança de
irmão? Sim, depois do pecado. A imperfeição entrou. Mas isso eu preciso estudar. Tenho as minhas... É só algo para a gente pensar. Porque se nós fomos criados... Que alguém virando para você dizendo: ô irmão, olha, eu te amo em Cristo Jesus, irmão. Irmão, eu descobri que amor não é um sentimento, é um mandamento, é uma decisão. Eu decido te amar. Então essa decisão de amar alguém me leva então a tentar entender um pouco. Tentar te entender, irmão. Quantos anos você tem? Quanto? 30 anos. É jovem. O que leva um jovem de 30 anos, irmão, a perder dias, semanas, meses, anos neste lugar? Longe de casa, longe de família, longe da sua própria vontade. Fomos privados da nossa própria liberdade. E fizemos isso com as nossas próprias decisões. Mas lá no Éden, foi nos sugerido: come, você não vai morrer. Tá bom, a serpente não foi para Adão, porque chegou em Eva. E depois Eva chega em Adão. E o poder de decisão de Adão errou. Porque ele podia falar: não é porque você errou que eu vou errar. Eu podia ter olhado para os noias da rua, para os alcoólatras da rua, para os bandidos da cadeia, para os bandidos mortos e dizer: vou evitar tudo isso. Eu podia, porque eu já via muito. Eu cresci em comunidade. De uma comunidade para outra comunidade. É o que mais tinha. Então como você foi terminar assim? Decisão, curiosidade, um sentimento que eu não conseguia discernir. Raiva, alegria. Eu usei já por raiva. E usei também porque eu estava alegre, com muito dinheiro. Vamos festejar. Mas olha que coisa, parece que contraditório, mas não é. Os extremos que eu não consigo suportar. A raiva, que quando eu perdi um relacionamento, ela não quis voltar e arrumou um outro cara. Eu fui pro bar e enchi a cara, irmão. Mas espera aí. A raiva, mas não era amor. Amor porque eu a desejava e a queria. A raiva porque eu não podia ter mais. E aqui dentro, outra coisa, quando alguém te falar que você não é, olhe para dentro de você, veja qual é a opinião que você tem de si mesmo, e isso basta. Quando alguém te afrontar, lembre-se que para ser maior que essa pessoa, você tem que evitar, porque se você aceita a afronta e vai para cima, se torna igual. Precisamos pensar. Vamos orar e o grupo de louvor dá com a oportunidade de 3 louvores, amém? Querido Deus eterno, Pai, obrigado, Jesus. Pai, recebe esse nosso culto, Pai, e fale conosco, nos faça pensar, porque decisões nós temos várias para tomarmos destruindo ou pararmos. A decisão, Senhor, de cuidarmos dos nossos ou aborrecermos. Pai, a decisão é nossa. Nos ajuda, Senhor, a tomar a decisão todos os dias neste lugar. Uma decisão, Pai, racional, uma decisão inteligente, que não precise, Pai, de tantas opiniões. Não preciso ouvir o A, o B, o C, o D. Pai querido, eu quero ouvir a Tua voz, e eu juntamente com mim mesmo, porque nem o Senhor tem, Pai querido, me ordenado, nem o Senhor tem, Pai querido, me obrigado a tomar decisões. O Senhor apenas sugere que eu tome decisão. Pai querido, por isso esta noite, fale com estes homens. Receba, Pai, a minha oração. Receba, Pai, a minha gratidão por estar aqui com os meus irmãos esta noite. Por isso eu oro e agradeço em